Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 18 de janeiro, estamos aí na segunda semana do tempo comum e a igreja nos traz essas leituras hoje para meditarmos ao longo do dia. Primeira leitura hoje do livro de Hebreus, capítulo 7. Este Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Mas claro, ainda se torna isto quando se constituiu um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não segundo a regra de uma prescrição carnal, mas de acordo com o poder de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. E o salmo de hoje, o salmista traz o salmo 190. Oráculo do Senhor ao meu Senhor. Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como escabelos de teus pés. Desde Sião, o Senhor estendeu teu cetro poderoso, e dominas em meio aos teus inimigos. A ti, o principado no dia do teu nascimento. As honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Então a gente vê no salmo de hoje o poder do Senhor sobre o seu povo. É bonito esse salmo porque a gente mostra o poder que o Senhor tem, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como escabelo debaixo de teus pés. Então a gente vê o poder de Deus como esse Senhor que é capaz de fato, de combater o inimigo, né? Ele que estende o cetro poderoso, ele que domina os inimigos. Então é um salmo para rezarmos para quando precisamos combater, né? Quando a gente está naquele combate interior de dizer, Senhor, não dá conta, eu não consigo. Então pede ao Senhor que Ele venha sentar à tua direita e que Ele combata junto contigo, que Ele ponha os inimigos debaixo dos pés. Então é um salmo para a nossa intercessão, para a nossa oração no dia a dia, quando nos deparamos talvez com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade. O evangelho de hoje de São Marcos. E entrou de novo na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. E observavam para ver se o curaria no sábado para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada, levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando, estão sobre eles um olhar de indignação. E, entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e sua mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Então, a gente vê que, mais uma vez, ao longo de toda essa semana e a semana anterior, os evangelhos vêm tratando das curas e milagres que o Senhor tem realizado, que Jesus faz com o seu povo. Só que o evangelho de hoje, além da cura, vai entrar naquele diálogo, né, de indignação da cura no sábado. E mais uma vez, Jesus que dá uma lição de moral ali nos fariseus, naquele povo que reclama, que não compreende, que julga e que procurava um motivo para condená-lo, mas ao mesmo tempo eles ficavam perplexos, queriam condená-lo, mas ficavam espantados com o milagre e com a cura que o Senhor realizava. E dessa vez, Jesus fez uma cura de forma muito simples. Ele apenas pediu, né, aquele homem da mão atrofiada que viesse para o meio. E passado todo aquele diálogo, aquele discurso, quando ele manda o homem estender a mão estava curada. Então, a cura desse homem aqui foi pela obediência. Não foi
Não foi tanto diálogo, não foi tanto o Senhor que usou, né, da saliva ou que usou outros termos, mas a obediência daquele homem e a fé fez com que imediatamente a sua mão fosse curada. E isso foi para aqueles que estavam à sua volta um escândalo, um espanto. E isso entristeceu o coração de Jesus, né, por ver que eles questionavam ali o seu poder, questionavam ali a sua graça, o poder que ele tinha de curar. Então, o evangelho de hoje é para nos fazermos ter um coração de confiança e não questionarmos a ação de Deus. Não questionarmos o poder que Ele tem de curar no dia que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. E às vezes a gente espera aquela cura milagrosa, que tem efeitos, né, que tem sensações e que o Senhor cura de forma muito discreta quando fazemos um ato de fé. E é isso que o evangelho de hoje traz para cada um de nós. E o ofício das leituras da nossa igreja vai nos oferecer hoje da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja do Concílio Vaticano II. Eis que salvarei o meu povo. O Pai Eterno criou todo o universo por totalmente livre e secreto desígnio de sua sabedoria e bondade. Decretou elevar os homens à participação da sua vida divina. Quando caíram na pessoa de Adão, jamais os abandonou, oferecendo-lhes sempre os auxílios para a salvação, em vista de Cristo, o Redentor, que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Antes dos tempos, o Pai conheceu todos os eleitos e os predestinou a se tornarem conformes à imagem de seu Filho, para que este fosse o primogênito entre muitos irmãos. Determinou, pois, congregar na Santa Igreja os que creram em Cristo. Desde a origem do mundo foi a Igreja prefigurada, admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi constituída agora nestes tempos que são os últimos e manifestada pela efusão do Espírito. No fim dos tempos será gloriosamente consumada. Então, como se lê nos Santos Padres, todos os justos desde Adão, do justo Abel, até o último eleito serão reunidos na Igreja Universal junto ao Pai. Aqueles, porém, que ainda não receberam o Evangelho, por diversos modos se ordenaram ao povo de Deus. Em primeiro lugar, aquele povo a quem foram dados os testemunhos e as promessas do qual nasceu Cristo segundo a carne. Por causa dos patriarcas, segundo a eleição, é um povo caríssimo, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O plano da salvação ainda abrange aqueles que reconhecem o Criador. Entre estes, destacam-se os muçulmanos, que, professando manter a fé, adoraram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Portanto, os que se culpam ignoram o Evangelho de Cristo, e sua igreja não buscam a Deus com coração sincero. Tentando, sobre o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade conhecida, através dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. A divina providência não nega os auxílios necessários à salvação aos que, sem culpa ainda, não chegaram ao expresso conhecimento de Deus e se esforçam, não sem a divina graça, por levar uma vida reta. A Igreja julga tudo quanto de bom e de verdadeiro neles, se encontra como uma preparação evangélica, dada por aquele que ilumina todo homem, para que, enfim, tenham a vida. Então, nesse dia, peçamos a graça nessa quarta-feira de sermos acompanhados pela nossa igreja, né, pelas leituras que a igreja nos oferece, sobretudo por esse tema, né, eis que salvarei o meu povo, de nos deixarmos ser salvos neste dia pelo Senhor, que deseja nos encontrar, que deseja salvar a nossa alma. Então, tenhamos uma santa quarta-feira na intercessão de São José. Que Deus nos abençoe. Um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça, você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto.
somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada com resoluções bem concretas através da nossa Lexis Divina.